Assisto Olavo de Carvalho há pelo menos 8 anos. Desde então venho tentando entender sua guerra cultural e sua estratégia para conquistar as pessoas e chegou a hora de contar para ti. Como Olavo te enganou exatamente com a tática que ele diz lutar contra. Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. E agora tá muito claro. O Olavo disse isso esse tempo todo para poder usar exatamente esse mecanismo em paz, sem ninguém perceber. Calma, não fecha o vídeo e ainda não dá hate. Deixa eu refutar e provar meu ponto em 2 vídeos e aí você comenta, pode ser? Ou então, se for dar dislike, eu só peço uma coisa: seja honesto e vá até o final do vídeo, ok? É o mínimo que você precisa fazer para não ser um idiota, concorda? Então, primeiro o falso decálogo de Lenin. Eu noto que há muito tempo Olavo repete que todo esquerdista usa a tática do Lenin para guerra cultural inspirada no Gramsci. Eu achei isso meio estranho e quando eu fui pesquisar, eu descobri que nos Estados Unidos essa frase é atribuída a Lenin em mais de 10 mil sites. No entanto, se a gente for um pouco mais a fundo, a gente encontra um livro chamado Eles Nunca Disseram, publicado pela Universidade de Oxford, que fala a respeito de citações falsas, errôneas e enganosas. E lá está a citação de Lenin, que é falsa, e foi dita a primeira vez pelo evangelista Billy James nos anos 60. E é provável que disse isso no contexto de Guerra Fria para poder fazer uma caricatura dos russos. E aí com isso eu percebi, opa, então um dos pilares dos argumentos do Olavo são baseados em mentiras da Guerra Fria? Por que ele está usando tanto isso? Foi só aí que eu me toquei. O genial Olavo criou uma blindagem para a crítica. Um escudo desonesto baseado na tal mentira do decálogo de Lenin. O professor entendeu que o Lenin usava essa tal forma de manipulação. E agora é ele quem usa essa forma para te manipular. É infalível. Você já percebeu, por exemplo, que fora quem ama o Olavo e concorda tudinho com ele, todo o resto é uma piada? E já notou que todo mundo que critica o Olavo vai logo pro panteão do desprezo? Porque para conseguir te manter no universo dele, todo mundo que não concorda vira inimigo automático e nem merece ser ouvido. Veja, por exemplo, o que aconteceu há pouco na briga do canal 2 Dedos de Teologia, que era a favor ou é a favor do Olavo. Assim que ele discordou, mesmo sendo educado e digno, virou inimigo. Tomou desprezo, ódio e violência. E é sempre assim. Você já deve ter notado que em muitos casos o Olavo nem argumenta, apenas xinga. Ele usa essa linguagem agressiva para te passar a impressão de que tudo que ele fala é sábio e que quem não concordar com ele é muito burro. Isso é uma tática de manipulação, porra! Viu como funciona? Você se sente mal em não concordar com um argumento cheio de palavrões e acaba aceitando o professor. Essa é uma linha de pensamento paranoica invencível, porque prega que quem não crê nela é um mau caráter ou alienado. E tem alguma coisa errada aí. Concorda que tem algo errado aí? Que quando você não pode discordar de alguém, provavelmente você é o manipulado? E aí, quando eu entendi esse ponto, tudo ficou claro. Tudo que o Olavo ataca como tática esquerdista ruim é exatamente o que ele usa. E aí o resto fica mais fácil de compreender. Quando ele diz que o marxismo cultural impede você de ler o outro lado e por isso te aliena, mas demoniza ao mesmo tempo tudo que é de esquerda, ele está exatamente te alienando, só que pela via da direita. Sabe o gramscismo cultural que ele tanto fala? O Olavo está há 1 década ou até 2 criando o olavismo cultural, seguindo exatamente a fórmula que ele diz que Gramsci usa. Entrar na cultura para criar o caos social enquanto diz que você é a revolução. Não é à toa que Olavo fala de tudo, de feto abortado, de cigarro não fazer mal, de geocentrismo, de combustível fóssil não existir. O Olavo tá numa guerra cultural contra tudo e todos. Ele já falou até mal de Newton e Einstein. E isso é para balançar a estrutura e criar o medo social. E tá previsto nas cartilhas de Lenin e Gramsci, segundo Olavo de Carvalho. Veja, o Olavo tá entrando na cultura por muitos meios. Ele tem canais, políticos, pastores, todos atrás dele e ouvindo o que ele tem a dizer. E isso tá previsto também no decálogo de Lenin. Diz que para manipular deve-se controlar os meios de publicidade e assim dividir a população em grupos antagônicos, destruindo a fé das pessoas nos seus líderes naturais, ridicularizando eles com desprezo. Veja, vai dizer que o Olavo não faz isso? Olavo fez toda a sua fama mentindo enquanto dizia que a esquerda mentia, mentindo sobre ciência enquanto dizia que a ciência fazia isso, espalhando teorias da conspiração enquanto dizia que a esquerda fazia isso. E ninguém percebe isso porque o alinhamento de canais que trabalham essa pauta toda ao mesmo tempo faz com que a bolha Olavo de Carvalho seja impossível de furar. Porque quando você vai pesquisar dentro do nicho e dos canais que você gosta, que são aqueles que apoiam o Olavo, todos vão estar dizendo a mesma coisa. Todos vão estar aplaudindo o mestre,
E aí você fica tranquilo e com medo de procurar outras críticas, porque aí você vai virar um comunista. A pior das coisas. Entende como o Olavo está impedindo uma galera de pensar? Porque vamos ser sinceros, você já leu Gramsci completo? Leu Lenin? Tem a referência ou o contexto? Ou ficou sabendo disso pelos canais do Olavo ou dos amigos dele? Na biblioteca desses canais, vendem os livros-fonte? Ou você não lê os livros-fonte porque pode virar um comunista? E nas palavras do falso Lenin, segundo Olavo, se você fizer tudo isso enquanto vai botando medo no povo, dizendo que a sociedade quer implantar um tal regime autoritário, quando na verdade você está plantando um regime autoritário, rapidinho você está com o povo na sua mão. Você está entendendo a manipulação? O Olavo de Carvalho tem razão. Checkmate. Aplicando a fórmula que ele afirmou que os outros aplicavam, ele te manipulou. E manipulou uma galera que caiu nesse discurso. O Olavo tem razão. E essa semana ele disse mais uma vez na nossa cara que essa eleição tem gente lutando pela existência física, pela existência social. Só que a gente não tá mais percebendo, porque a guerra na cabeça dele já começou. E a gente vai mesmo querer ser um soldadinho do Olavo. E se você duvida, veja os vídeos desses trechos do Olavo falando do Lenin, falando do Marx, falando do Gramsci, e me diz aí você mesmo, se não é ele quem está usando essas táticas. Por favor, isso é só o começo do que eu tenho a dizer. Na sexta-feira a gente vai analisar a forma de manipulação do Olavo, a paradoxal rebeldia conservadora que o Olavo criou para seduzir os mais jovens e como ele está usando a estratégia das tesouras nas eleições, enquanto afirma que o Lenin faz isso. Olavo, amigos, Olavo tem razão. Se você usar as falsas formas de manipulação, você vai manipular pessoas. E para quem duvida do que eu tô dizendo, assista os próximos minutos e confere os links na descrição. O conjunto da revolução cultural é uma técnica de engodo. É um engano. Quer dizer, você vai fazer uma coisa sempre parecendo que está fazendo outra. A ideia básica é de uma destruição civilizacional. Ou seja, você corroer todos os valores, critérios, símbolos, modos de pensar. Portanto, para isso precisa ter uma ação em profundidade na sociedade. O partido deve estar no comando de toda a vida cultural, social e política sem que ninguém o saiba. Ou seja, isso é uma engenharia da inconsciência. É uma coisa tão inédita que o pessoal do outro lado nem percebeu. Levaram décadas para perceber. Você vê no Brasil, por exemplo. Então, isso quer dizer que a revolução cultural é, na verdade, uma revolução incultural. A revolução cultural só pode dar certo se ninguém entender o que está acontecendo, a não ser aqueles 2 ou 3 engenheiros sociais do partido que estão comandando o processo. Nem os próprios agentes envolvidos precisam ou podem compreender, porque se o agente, né, digamos o militante, está compreendendo o processo inteiro, então o poder do partido já não é mais invisível, se torna visível e ele começa a ser objeto de discussão. E é exatamente disso que se trata, vamos dizer, na estratégia do Gramsci. Então, eles não estavam com a brincadeira. Eles falaram: nós caímos do cavalo uma vez, não queremos cair 2, não vamos cair nunca mais, nós vamos levantar disso e tomar tudo. E de fato o fizeram. Só que pelos métodos do Gramsci, os quais são discretos por natureza. Na estratégia do Gramsci, a maior parte da militância. Eu me perguntava assim, será que Antônio Gramsci estava consciente de que com a sua estratégia ele não ia criar uma cultura superior, mas ele ia criar uma situação de imbecilidade coletiva absolutamente desastrosa e que talvez, uma vez consumado o processo, talvez não